Fala galera, em tela com vocês, trazendo a 8ª, 9ª e 10ª edição da HQ Cavaleiro da Lua. No final da 7ª edição, Mark Spector estava na busca de encontrar o Zodíaco, que causou um grande estrago na missão da meia-noite. Porém, vimos que Mark não teve sucesso ao encontrá-lo até então. Além disso, ele teve que enfrentar outros problemas. Na missão da meia-noite, se apresentando como o Dr. Moon, Bader recebia um cliente chamado Sr. Flint. Ele questionou Bader sobre ser o novo cara atendendo lá. Devido à repressão aos super-heróis colocada pelo prefeito Wilson Fisk, Mark Spector foi levado à prisão. Por isso, o Dr. Bader o substituiu. Embora não estivesse mais trabalhando para o Departamento de Polícia de Nova York, Flint ainda consultava inúmeros casos sobre humanos, e no último envolvia várias pessoas atingidas por flechas. Ao lado delas havia um símbolo que pertencia à Dama do Vitral, também conhecida como Scarlet Facinera. Mesmo sabendo que ela tinha morrido há 2 anos atrás, Flint pesquisou sobre o passado de Scarlet Facinera e os encontros anteriores que ela teve com o Cavaleiro da Lua. Observando seu legado, Flint não tinha certeza se ela reviveu ou se alguém herdou seu nome e objetivos. Pessoas estavam desenhando seu símbolo e até rezavam com velas para ela. Aquelas ações deram origem a uma lenda local de que qualquer um poderia eliminar pessoas apenas rezando para ela. No entanto, as vítimas apresentadas eram todos cidadãos normais. Com o propósito de obter respostas, o Caçador da Lua foi até a igreja onde Scarlet foi destruída. Durante sua investigação, ele identificou que os símbolos desenhados na parede eram os mesmos que viu nas fotos. Enquanto analisava, o Caçador da Lua ouviu a voz de Scarlet Facinera o chamando, exigindo que ela se revelasse. A voz continuava dizendo que ela estava em todo local que existia sua marca. Uma flecha foi disparada em direção do Caçador da Lua. No entanto, ele foi capaz de se esquivar. Enquanto disparava seus dardos na mesma direção que a flecha foi lançada, o Caçador da Lua foi puxado para baixo. Durante sua queda, Scarlet Facinera contava sua história. Ela dizia que as palavras eram poderosas, e as histórias feitas para ela permitiram que a Dama do Vitral renascesse de uma lenda urbana, uma que ela pudesse realmente agir. Após aquela queda, a revelação continuava. Ao ver uma figura em uma cortina escarlate, o ataque do Caçador da Lua apenas produziu vidros quebrados. Ainda confuso com tudo aquilo, na posse da cortina e ainda escutando aquela voz, misteriosamente figuras idênticas apareceram naquele lugar. Scarlet revelou que a cada novo seguidor que surgia pedindo, ela se tornava mais real. No entanto, se vingava de cada convocação. Cercado e recebendo disparos de flechas de todos os ângulos, obviamente atingido, o Caçador da Lua removeu uma das flechas e exigiu saber pelo que ela o punia. Transformando-se em uma gigante forma encapuzada sem revelar sua face, Scarlet disse que usando seu espírito de vingança, Bader teve como vítima os vampiros. Então ela deixou claro que era livre para puni-lo enquanto estivesse dentro daquele lugar. Novamente envolvido por aquilo que parecia ser vitrais estilhaçados. Recusando a punição, o Caçador da Lua revelou que procurou acabar com qualquer vampiro em vingança do que foi feito com ele. No entanto, Bader reconheceu que mudou como uma pessoa que aprende com seus próprios erros, e após perguntar se uma história poderia fazer o mesmo, soube que uma história somente poderia mudar ao ser contada, assim sendo muito diferente de aprender. Era o que Scarlet representava naquele momento, sendo imune a lâminas ou punhos. Mesmo seu poder vindo da fé, sua história ainda era nova, então o Caçador da Lua revelou a ela uma história que aconteceu há milênios enquanto falava sobre o seu deus, ele trouxe Khonshu. Após contar sobre a história de sua adoração, Scarlet ficou agitada com a presença do pai do Caçador da Lua. Embora ainda preso, Khonshu ainda podia ser convocado para um espaço intermediário, onde os espíritos podiam se encontrar. Era o caso daquele templo abandonado que eles estavam. Então, através daquela interação, com as orações e ensinamentos humanos, sem a força real contra um deus sênior, eles guerrearam apenas com seu poder. O Caçador da Lua fugiu pulando da janela da igreja, deixando-os lutando por quanto tempo eles pudessem, e voltou para a missão da meia-noite. Bader contou sobre aqueles eventos para Reese.
Ele temia ter punido um jovem deus ao ter convocado um antigo. Após um silêncio constrangedor, o Dr. Bader pediu desculpas a Reese, mas ela disse que o perdão levaria tempo. Curiosa em saber se Scarlet havia morrido, Bader afirmou que os deuses só podiam ser feridos e não era possível eles acabarem se destruindo uns aos outros. Então ela poderia retornar, se alguém a chamasse. E assim surgiu um homem aleatório, acendendo uma vela falando com Scarlet, a Dama do Vitral. Enquanto isso, no Instituto Ravencroft, um guarda alertava seu colega de trabalho dizendo que um paciente não estava mais em sua cela. O guarda repreendido não estava tão preocupado, pois não via o preso como uma ameaça depois de afirmar que era um prisioneiro modelo. O guarda furioso o repreendeu perguntando se ele tinha lido a ficha criminal do prisioneiro, visto que na verdade se tratava de um ex-Hydra. Muito perigoso, ao perceber o enorme erro, o guarda começou a gritar por alerta vermelho, pois o preso número 098, conhecido por Rutherford Winner, estava à solta. Em outro lugar, após pular de uma janela, o Cavaleiro da Lua aterrissou dolorosamente em uma lixeira vazia, jurando retornar para acabar com um inimigo desconhecido. Tendo recebido um pedido para encontrar pessoas desaparecidas e ferir gravemente o culpado, após escapar da prisão, o Cavaleiro da Lua escolheu retornar ao normal depois de esgotar todas as pistas para encontrar o Zodíaco. Depois que o Cavaleiro da Lua deduziu que cada vítima que desapareceu do 6º andar de um prédio de 5 andares, o próprio 6º andar se tornou um labirinto. O Cavaleiro da Lua encontrou aqueles, antes pessoas que pareciam ser contidas em quartos, com água e ar, mas sem comida. Enquanto continuava lá, chegou um momento em que ele se cansou de corredores intermináveis e percebeu que era um ambiente vivo. Aquilo queria algo dele, como todas as coisas vivas buscam por algo. O Cavaleiro da Lua percebeu depois de 4 dias que aquilo queria ele fisicamente cansado para alcançar sua mente. Foi um doloroso erro do desconhecido místico e, sem ter o sucesso que buscava, o vomitou como uma intoxicação alimentar. Aquele acontecimento estava sendo relatado em sua sessão de terapia. Mark Spector contava sobre sua fuga para a doutora Andrea Sterman. Ela admitiu pensar que algo estava errado enquanto Mark estava desaparecido. Desculpando-se, a doutora disse que não relatou as sessões perdidas para os Vingadores. Uma surpresa para Mark, considerando que o Pantera Negra foi até a Missão da Meia-Noite perguntando sobre sua ausência a Reese, que agiu como uma fangirl por conhecer um super-herói real. Assim, Mark assumiu para Andrea. Observando que os Vingadores estavam mais cientes dos seus movimentos, Andrea perguntou a Mark se ele realmente confiava em Reese, Tigra ou até mesmo no soldado, considerando que ele era um ex-Hydra e levando em conta a traição de sua confiança por parte do Zodíaco. Mark foi firme em sua confiança. Assim como ele, cada um fez coisas ruins para si mesmos, outras pessoas ou ambos. Tais origens foram o motivo para a abertura da Missão da Meia-Noite, assim afirmou Mark, dizendo que o propósito de tudo aquilo era para proteger pessoas e também protegê-las do que elas talvez poderiam se tornar. Andrea perguntou se ele poderia continuar com sua Missão da Meia-Noite mesmo destruída. Estando naquele estado, acabou atraindo mais vandalismo e existia uma grande atividade de violência no bairro que ele protegia naquele momento. Tudo aquilo e muito mais. Andrea perguntou a Mark se ser um super-herói era algo que ele realmente deveria estar fazendo. Mais tarde, no Sanctum Sanctorum, o Cavaleiro da Lua procurou Wong e lhe pediu um favor, afirmando que ele lhe devia uma, após seu envolvimento em Las Vegas com os Filhos da Meia-Noite. No entanto, Wong também lembrou de quando Mark roubou os poderes do Doutor Estranho por um momento. Em um momento de descontração, então, Mark disse que devia um favor para Wong. Wong perguntou sobre a visita do Cavaleiro da Lua, que respondeu dizendo estar buscando informações sobre imóveis esotéricos. Então, em outra noite, o Cavaleiro da Lua se equipou para manter sua promessa de acabar com uma ameaça mágica, depois de conhecê-lo melhor. Acompanhado por Reese, brincando, o Cavaleiro da Lua dizia que ela iria conseguir um novo emprego se ele morresse. Enquanto ela perguntava como receberia seu pagamento depois do esquema de Clark, Mark garantiu que estava tudo sob controle e que ele voltaria sim. No 6º andar, novamente, o Cavaleiro da Lua revelou ao espaço que não gostava dele depois de tocar sua mente, mas que ele deveria seguir sua natureza,
não gostando de deixar as pessoas saírem e incapaz de recusar a entrada delas. Aquele foi identificado como a Casa das Sombras, banido repetidamente pelo Doutor Estranho. Como o Cavaleiro da Lua não poderia bani-lo, ele levou explosivos o suficiente para o prédio. No entanto, naquele momento, Mark estava entendendo aquele ser, pois ambos continuavam voltando. Como uma casa deveria ser habitada mesmo que fosse errado e indesejável, e o Cavaleiro da Lua sabia como era ser odiado e indesejado. Estendendo a mão com uma oferta para libertar as pessoas desaparecidas e se juntar a ele, a casa precisava de um propósito. Ele ofereceu a mesma coisa que o mantinha em movimento, uma missão. Ao amanhecer, o Cavaleiro da Lua levou Reese e o soldado esperando uma surpresa em seu prédio em ruínas. Reese, impaciente, perguntava o que eles estavam esperando, enquanto o soldado apenas respondia que foi dito para eles aguardarem, então era o que faziam. Ao amanhecer, uma névoa ao longo da rua assustava Reese e o soldado, enquanto o Cavaleiro da Lua notava a chegada da surpresa que ele queria mostrar a eles. O Cavaleiro da Lua pediu aos dois para receberem seu novo membro, a Casa das Sombras, atuando na Missão da Meia-Noite, e naquele exato momento, a entidade mística reparou o prédio destruído também. Então, com o espaço recuperado, o trio entrou em sua sede voltando ao trabalho. No entanto, eles não sabiam que estavam sendo perseguidos pelo fugitivo de Ravencroft, um periculoso e infame membro da Hydra, conhecido como Rutherford Winner. A caminho da Missão da Meia-Noite, Rutherford mantinha um olhar fixo. Algum tempo depois, em mais uma daquelas sessões, a doutora Andrea Sterman comentava sobre a mudança do vestuário de Mark, que na ocasião usava seu traje de Cavaleiro da Lua em oposição ao habitual traje do Mr. Knight. Respondendo à analogia, sentado, Mark observou que a Lua sempre mudava. Após ele trazer à tona que há um tempo atrás, um cara chamado Rutherford Winner foi até a Missão da Meia-Noite, interrompendo, a doutora disse ao Mark que Winner era perigoso. Ela sabia, pois leu arquivos da SHIELD que diziam que a mente dele foi destruída e reescrita pela Hydra. Eram habilidades e memórias sintéticas. Interessado, Mark buscou saber se ela acreditava que Rutherford Winner não poderia ser salvo. Então Andrea deixou claro que Rutherford era um cão selvagem e que não poderia ser salvo, e sim apenas contido. Relembrando o encontro, Cavaleiro da Lua e Winner trocaram saudações e comentários sem sentido antes de uma luta começar. Apesar de Mark rapidamente o desarmar, aquele confronto parecia bem equilibrado. Ambos mostraram estarem bem condicionados como lutadores no ápice. Fato mostrado por eles quando cada um mostrava seus conhecimentos e habilidades. Então, enquanto lutavam, Winner exigiu a Doutora Sterman de volta. Aquilo intrigou o Cavaleiro da Lua, fazendo questionar a si mesmo o porquê dele estar com ciúmes das sessões de Doutora Sterman com ele. Comandando a casa, o Cavaleiro da Lua fez sacudir a Missão da Meia-Noite. Então o piso mudou para desequilibrar os pés de Winner, que reconheceu estar doente devido à sua origem. Ele buscava a recuperação com a Doutora Sterman e novamente perguntou ao Cavaleiro da Lua onde ela estava. Enquanto o cenário mudava, o Cavaleiro da Lua parecia sair-se melhor que Winner depois de um tempo. De volta à sessão, o Cavaleiro da Lua se concentrava na palavra contido, antes dito pela doutora como a única ação contra Winner. Então, Mark perguntou se ele mesmo precisava ser contido também. Andrea repreendeu a ideia, citando os últimos meses, provando que ele desafiava as definições convencionais de contenção apenas sendo ele mesmo. Andrea observou as semelhanças percebidas entre Mark e Winner, já que a Hydra reprogramou seu cérebro semelhante ao que Khonshu fez com ele. Mas a doutora acreditava que Mark era diferente na forma como continha suas ações. A doutora também citou as palavras de despedida do Zodíaco, que falava sobre o Cavaleiro da Lua, dizendo que ele poderia ser mais, pois Mark estava se mantendo longe da autorrealização apenas porque não se soltava. Ela pediu para Mark refletir, o questionando ao dizer se Zodíaco não estava certo. Mark lembrava de seu confronto com Winner, enquanto a doutora falava que ele era movido por sua culpa do passado. Ela perguntava se Mark já tinha pensado em se livrar da culpa e se explorar livre de preocupações recordando sua dívida com Khonshu.
Ela também perguntou por que ele deveria voltar a servi-lo em busca da justiça só porque o antigo deus salvou sua vida. Intervindo, o Cavaleiro da Lua observou que nenhuma vez ela perguntou o que aconteceu com Rutherford Winner. Alegando não ser uma informação importante, a doutora disse que Mark poderia tê-lo capturado ou até o destruído. No entanto, o Cavaleiro da Lua observou que ela comentou imediatamente, tirando o crédito de Winner antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita. O Cavaleiro da Lua sabia que Winner sofreu uma lavagem cerebral e tinha uma montanha de atrocidades em seu nome, mas aquela doutora Sterman não colocou a única coisa que os dois homens que ela atendia tinham em comum naquele momento, e que era o que ambos queriam: melhorar. Enquanto ela continuava a notar que o condicionamento de Winner foi construído para não durar a longo prazo, e lembrando Mark de pensar sobre o seu futuro, enquanto falava com a doutora, o Cavaleiro da Lua lembrava do encontro onde Winner deu uma revelação surpreendente. Sem mais paciência, abandonando o pretexto, sentado naquela poltrona, o Cavaleiro da Lua disse ao impostor que se por acaso tivesse acontecido algo de mal com a verdadeira doutora Andrea Sterman, ele pagaria muito caro. O Cavaleiro da Lua deixou explícito que o impostor conheceria a dor pelo resto de sua existência se a doutora Andrea não estivesse viva. O Cavaleiro da Lua admitiu que deveria ter percebido antes, mas teve muita distração resolvendo outros casos, apesar de que ele não era paciente há mais tempo quanto Rutherford Winner. Ele pensou que o Cavaleiro da Lua era o responsável pelo sumiço da doutora, até perceber estar errado. Enquanto Mark estava preso, 3 mulheres sumiram em locais fora de seu território, deliberadamente para não despertar sua atenção. Aquela Andrea tentou atribuir as observações de Mark a um surto psicótico, mas o Cavaleiro da Lua acabou com qualquer confusão ao reconhecer que aquela Andrea era realmente o Homem de Cera. O super serial killer abandonou seu disfarce e, voltando ao seu estado padrão, acabou confessando o grande mal que fez, afirmando que o Cavaleiro da Lua o pegou. Notando que o Zodíaco ficaria chateado por seu plano ter dado errado, o Homem de Cera logo descartou tudo em favor de simplesmente acabar com o Cavaleiro da Lua. No entanto, ele lembrou ao Homem de Cera que jurou tornar sua existência dolorosa, lançando granadas de nitrogênio líquido para congelá-lo. Transferido para um estaleiro de uma construção, após descongelar, o Homem de Cera despertou com uma chamada de rádio do Cavaleiro da Lua. Ele estava acompanhado por Soldado, Tigra e Rutherford Winner. Preso em uma esfera de aço, o Homem de Cera se gabou ao dizer que não precisava respirar e nem comer. No entanto, o Cavaleiro da Lua respondeu dizendo que o deixaria vivo envolvido em concreto sobre um futuro condomínio se ele não divulgasse a localização da Andrea Sterman. Então, o Homem de Cera informou o local e, após o soldado registrar, o Cavaleiro da Lua ainda mesmo assim derramou o concreto envolvendo o Homem de Cera. Apesar de defender seu fim, zombando, Mark perguntou se doía ser enganado e jurou que ambos se encontrariam no submundo, enquanto reconhecia suas ações para seus amigos. Raciocinando sobre o motivo de sua omissão ao pedir ajuda para Reese, Mark observou que o Homem de Cera, sendo um serial killer, merecia um destino muito pior. Aplicando o termo para aquela noite, o Cavaleiro da Lua ofereceu aos outros a chance de saírem se assim eles desejassem. Então, sem ninguém se opor, o Cavaleiro da Lua afirmou que eles precisavam se mover rapidamente, pois naquela noite as coisas seriam pesadas. E foi isso, galera. O Cavaleiro da Lua retornou e no final dessa história vimos que seus oponentes não estão tendo misericórdia. Você acredita que na série de TV o Cavaleiro da Lua vai seguir essa mesma linha ou não está muito pesado? Porque na HQ ele tá brabo, hein? Galera, agradeço a todos vocês que acompanham em tela. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, comente e se ainda não for inscrito aqui, inscreva-se, porque a saga do Cavaleiro da Lua continua. Te vejo na próxima!